Hoje a gente vai fazer uma neutralização nessa sobrancelha. Ela já tem algum tempo e ela tá bem acinzentadinha. Se a gente fizer um procedimento novo do zero, simplesmente aqui, a nossa tinta ela tem muito preto, ela tem o preto muito forte. Então, o preto do pigmento vai juntar com o cinza da sobrancelha dela e vai ficar provavelmente muito mais cinza. Então, o que a gente precisa fazer é neutralizar. E neutralizar é adicionar a cor faltante da sobrancelha, tá? O que a gente repara aqui? Que a sobrancelha ela tá cinza. Em um pigmento nós temos 4 cores: o branco, o preto, o amarelo e o vermelho. Se tá cinza, significa que tem a presença do branco e do preto, mas o amarelo e o vermelho já foram embora. Por quê? Porque o preto é a última cor a ir embora, o amarelo e o vermelho já foi. Então o que eu vou precisar fazer aqui agora é adicionar novamente o amarelo e o vermelho para a gente conseguir neutralizar a sobrancelha dela. Assim vai ficar a sobrancelha mais amarronzada, para combinar mais com a pele dela, que é clara, e com o cabelo também, que é claro, tá? Então a gente vai fazer uma neutralização. Quando a gente vai fazer uma neutralização, a gente tem que observar alguns fatores. Primeiro fator, o formato da sobrancelha. Ela gosta desse formato, ele tá um formato simétrico, então a gente vai seguir o mesmo formato e corrigir a cor. Outra coisa que a gente tem que observar é a saturação do pigmento, que é a força dessa cor. Então, o dela ele já está desbotado. Então, a gente tem como fazer uma neutralização, tem como fazer um novo procedimento. Se tivesse mais forte que isso aqui, aí não teria como, porque é muito pigmento e não tem como neutralizar. Mas o dela está no ponto bem certinho de fazer uma neutralização, então é isso que a gente vai fazer. Já limpei a pele dela com o lencinho, agora a gente vai fazer uma leve esfoliação com a escovinha e o shampoo Johnson. Aqui, como a gente consegue ver bem direitinho o formato da sobrancelha dela, eu não preciso fazer uma marcação. Por quê? Porque como eu vou adicionar o laranja, que é a cor faltante, a gente não precisa fazer a marcação, porque aí dá perfeitamente para ir adicionando o laranja só onde precisa neutralizar, que é na sobrancelha inteira. Então eu não preciso marcar, porque aqui já está definido o formato. Olha, se o cinza é o preto degradado, é o branco e o preto, a cor faltante aqui, então, é o amarelo e o vermelho. E o amarelo e o vermelho juntos formam o laranja. Então, a cor que a gente precisa adicionar nessa sobrancelha que está cinza é o laranja, que é a cor faltante. Vou tirar esses pelinhos que estão aqui para fora primeiro.
Olha, quando eu estico assim a sobrancelha dela, a gente consegue perceber o quê? Que ela já tá translúcida. Ou seja, eu já consigo ver aqui, essa cor que tá aqui é a junção da cor da pele dela com a cor do pigmento que tá lá dentro. Quando uma sobrancelha não está translúcida, ou seja, se tiver com mais cor ou mais escura do que está dela aqui, aí a gente não consegue neutralizar, não suporta a neutralização e aí precisa passar por um processo de remoção. Mas a dela está translúcida, então a gente consegue neutralizar tranquilamente. Agora que a gente já fez o design, né, já fez a epilação, já tirou os pelinhos, a gente vai fazer a introdução do anestésico. Olha, Meire, a lâmina fechadinha. Uhum. Meire, eu vou fazer agora uns furinhos aqui para o anestésico entrar, tá? Essa parte é um pouquinho chata, mas é bem rapidinho, tá bom? E é só isso que você vai sentir alguma coisa só nessa parte aqui. Vou fazer essa primeiro. Pode ser que você sinta vontade de espirrar. Sempre esticando muito bem a pele para fazer esses furinhos do anestésico. Se a gente não estica bem a pele, a gente não consegue furar direito, porque a agulha bate e volta. Segue uma ordem para você ter certeza de que tá tudo bem furadinho, para não sentir dor em nenhum lugar. Pega o anestésico da luva e coloca em toda a sobrancelha. Lembrando sempre que se a cliente tiver o pelo bem grossinho, precisa conferir se o anestésico está encostando lá embaixo da pele, porque às vezes o pelo ele cria uma barreira protetora. Agora outro lado.
Como na sobrancelha dela eu não vou usar a lâmina de fio, eu tô abrindo a pele com a Double Line, não tem problema nenhum fazer isso. Você abre a pele com a lâmina que você vai utilizar. Pega mais anestésico. Aí agora a gente espera 15 minutinhos para fazer efeito. Agora que o anestésico já agiu, ó, a gente consegue ver aqui na pele dela fica aparente esse branquinho em volta, por conta da epinefrina, que tira, né, a irrigação sanguínea um pouco do local. Então aqui tem pele que a gente consegue ver esse branquinho em volta, tem pele que a gente não consegue. Isso não significa que tá certo ou que tá errado, é apenas uma característica de cada pele. Então tem pele que a gente percebe, tem pele que não, tá? Se você introduziu o anestésico direitinho, esperou o tempo certo, vai estar anestesiado. Como aqui na sobrancelha dela eu não precisei fazer uma marcação, eu vou seguir a própria sobrancelha dela, eu posso tirar o anestésico completo com o lencinho. Por que a gente não faz isso em um procedimento convencional? Porque se eu passar o lencinho eu vou tirar toda a marcação. Mas aqui nesse caso eu consigo fazer isso tranquilamente, é até melhor daí. Então a gente tira todo o anestésico para começar o procedimento. Como o lencinho ele molha, eu gosto de passar um algodãozinho depois para ficar bem firme a mão. Nunca se esqueçam de chacoalhar o pigmento antes de colocar no batoque, porque o pigmento ele é um pó diluído, então a gente precisa chacoalhar para ele ficar bem misturadinho para a gente colocar dentro do batoque. Essa cor aqui é o Hot da RB Colors, e esse da RB Colors, esse procedimento poderia também ser feito com o Teacup, por exemplo. Eu vou colocar 3 gotinhas, porque como eu vou usar só essa cor, depois eu posso ir adicionando. Pega bastante pigmento. Vamos começar da cauda. E estica bem a pele. Lembra sempre que quando a gente está falando de um procedimento com uma lâmina double line, que é um procedimento de sobrancelha esfumada, o que a gente precisa sempre lembrar? Que nunca a gente vai arrastar, a gente vai sempre dar batidinhas. Só que para você não passar a mão da batidinha sem querer, porque se eu tenho um pigmento aqui, eu vou batendo, 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 pode ser que ele afunde. E no começo pode ser que você não tenha essa noção se o pigmento está afundando ou não. Então, para ter mais segurança, o que você pode fazer é dar uma batidinha e na hora de tirar, dá uma leve enroscadinha. Não é arrastar, mas é só fazer uma enroscadinha. Porque aí significa que você introduziu o pigmento dentro da pele, mas não introduziu lá tão no fundo, tá? Então você pode usar isso como uma segurança. Aí a gente vai neutralizando e vai limpando. Lembrando sempre que às vezes o pigmento demora um pouco para subir. Então não insista no mesmo lugar, às vezes é melhor esperar um pouco para ver se não vai subir.
para depois fazer. Lembra sempre que menos é mais. Então, ó, batidinha e enrosca, batidinha e enrosca. Enrosca na hora de tirar. Tem muita gente que tem medo quando começa a fazer uma neutralização e fala, nossa, mas a sobrancelha não vai ficar laranja? No primeiro momento, tem pele que fica, tem pele que não. Mas o que acontece? Quando a gente está fazendo uma neutralização, ela tem um pigmento já dentro da pele. Eu tô vindo e tô colocando um outro pigmento em cima. Então, no primeiro momento, o pigmento que vai se destacar é o pigmento que está por cima. Depois que ele neutraliza, ele vai juntar lá dentro da pele o pigmento que eu coloquei com o pigmento que já tem dentro da pele dela. Então, depois que ocorre essa mistura, cicatriza neutralizado. Mas pode ser que no primeiro momento ela fique com uma cor mais quente, sim. Se você tiver receio disso, lembra sempre que menos é mais e qualquer coisa você pode neutralizar em 2 sessões, não tem problema. Muito cuidado para não sair da sobrancelha dela. Sempre precisa ter bastante pigmento na lâmina. E nessa técnica, lembrando sempre que o esfumado, ele pode estar com o tebore um pouco deitado. Não precisa estar necessariamente em pé. Porque a gente deixa o tebore na fio a fio em pé para não esfumar. Mas se eu já estou fazendo algo esfumado, aí não tem problema. Lembrando também de uma outra coisa. O laranja é a mistura do vermelho e do amarelo. O vermelho, ele esquenta. O amarelo, ele vai dar uma leve clareada. Então, dependendo de como a pele dela reagir dessa neutralização, a gente ainda consegue fazer uma fio a fio em cima. Porque o amarelo, ele vai clarear 1 ou 2 tons da sobrancelha dela. Então, a gente consegue deixar um fundinho amarronzado. E se ela gostar de uma sobrancelha que mostra um pouco mais de naturalidade, depois da neutralização cicatrizada, a gente ainda consegue colocar alguns fiozinhos da cor do pelo dela. Porque aí vai ficar como se fosse uma Fuse Shadow.
Reparem nesse barulhinho, porque esse barulhinho é o indicativo que está fazendo de forma correta. Eu dou uma batidinha e na hora de tirar, eu dou uma leve enroscadinha, não é uma arrastada, porque a gente não pode arrastar. Olha, aqui onde eu já fiz, a gente consegue ver nitidamente que o laranja está por cima do procedimento, tá? O que acontece na fase de cicatrização? O próprio corpo, ele expulsa uma porcentagem desse pigmento. E aí, como eu já disse para vocês, ele vai juntando com o pigmento que já tem, tá? Eu já expliquei para ela como todo procedimento de micropigmentação, independente se é uma cicatrização, se é uma neutralização, se é uma sobrancelha convencional, se é uma fio a fio, se é uma esfumada, todo procedimento, enquanto está na fase de cicatrização, independente do que aconteça, a gente não consegue saber a cor final. A gente consegue saber a cor final depois de cicatrizado e na hora do procedimento fazendo a escolha certa. Mas enquanto ele está cicatrizando, como tem bastante alteração de cor, sim, aí a gente precisa ter paciência, porque principalmente numa neutralização, pode ser que amanhã a sobrancelha dela esteja com um tom bem quente, pode ser que não. Tudo depende de como o corpo dela vai reagir com essa neutralização, tá? O que a gente precisa saber é, adicionei a cor faltante, esse pigmento ele vai ser um pouco expulso, em torno de 10%, e vai juntar com o que está lá dentro. É isso que a gente precisa saber. Estica sempre muito bem a pele. Reparem que eu vou batendo e vou subindo. Eu não fico insistindo muito no mesmo lugar. Se você for começando a sentir alguma dor, você vai me falando, tá? Que daí eu reaplico. Tá tudo bem? Uhum. Ó, batidinha e enrosca, batidinha e enrosca.
Olha, reparem que a cor dessa parte aqui já subiu mais do que a hora que eu fiz. Então, lembrem sempre disso, tenha paciência, porque depois a cor sobe. Olha, eu tô esticando com um dedo aqui, o dedão aqui, e a minha mão eu não puxo com esse dedinho, eu puxo com essa parte, ó. Puxa aqui e estica. Olha a diferença que faz. É muito normal que em uma neutralização tenha pontos da sobrancelha que estão mais fortes e tenha pontos que estão mais claros. Então você precisa ir dosando essa quantidade de laranja ou da cor que estiver usando para neutralizar, tá? Porque aqui tá muito claro, não cabe um laranja aqui. Porque o papel do laranja é neutralizar. E se bem nesse pontinho aqui não tem uma cor errada, porque quase não tem cor, não tem sentido eu colocar o laranja aqui. Tá doendo? Não. Como já muda, né? Chocada, estou.
Se fosse um procedimento convencional de shadow, eu iria pegar o pigmento e saturar aqui em cima da sobrancelha dela. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque o laranja, a gente não tem pressa para fazer ele subir. Ele pode ir subindo no tempo dele. Então, assim, a partir do momento que eu introduzir o pigmento na pele, ele já está lá dentro. Agora ele vai só subindo e se adaptando. Então, eu não preciso saturar aqui em cima, tá? Agora a gente já neutralizou uma sobrancelha, vamos para outra. Tirar o anestésico. Vou colocar um pouquinho mais de pigmento, sempre chacoalhando antes de pôr. Vou colocar mais 3 gotinhas. Não preciso misturar porque é uma cor única. Começando pela cauda de novo. Estica muito bem a pele, batidinha e enrosca. Tá tranquilo? Perfeito. Tá sentindo nada? Então tá bom. Fez um pedacinho, já confere. Sempre bastante pigmento na lâmina, ó. Seguindo bem o desenho. Por que aqui a gente não pode fazer movimento de arraste? Porque o movimento de arraste ele atrapalha na fixação. Porque quanto mais agressão a pele sofrer, menor vai ser a fixação. Porque se tem pouca agressão, o corpo entende que é um machucado pequeno. Se tem muita agressão, o corpo entende que é um machucado grande. Então, por isso que a gente não pode arrastar a lâmina na pele. Quando a gente está esfumando, é só essas batidinhas. E aí, para você não aprofundar sem querer, até dosar o peso de mão certinho, vai fazendo isso. Bate e enrosca, bate e enrosca.
O maior erro é quando a cliente chega para você e te pergunta se pode fazer o retoque de uma micro antiga que ela tem. E aí você fala, pode sim, vem cá e faz um novo procedimento. No dia pode até ficar bonito, mas depois que cicatriza, que é o que a gente sempre tem que pensar, a gente tem que pensar no resultado cicatrizado, porque é esse resultado que ela vai ter no rosto por um bom tempo. Então, vamos pensar no cicatrizado. Se eu faço um procedimento com muito preto, ele chumba. Então, quando tem micro antiga, precisa de uma avaliação. Às vezes precisa neutralizar. Se o formato tiver errado, precisa remover. Se a cor tiver com uma saturação altíssima, precisa remover. Conseguem ver que aqui, ó, onde está encostando a ponta da minha lâmina, tem um pedacinho bem pequenininho que quase não tem pigmento. Ele é bem pequeno. Então, por isso que a gente tem que fazer um procedimento devagar, prestando atenção. Porque, ó, se esse pedacinho é bem pequeno, ele pode passar despercebido. Então, e aí você vai lá e coloca em cima dele. Então, eu vou pular esse pedacinho bem pequenininho aqui e vou fazer onde tá precisando. Ó, aqui também. Aqui, ó, já tá bem clarinho, não precisa de uma neutralização. Eu só vou neutralizar onde precisa. Então, se tem alguns pedacinhos pequenininhos assim, ó, que não precisa, eu não vou fazer. Que a neutralização, ela é uma correção. Então, a gente só corrige onde está errado. Aqui eu voltei porque eu esperei um pouquinho, vi que não subiu mais, então eu vou voltar. Reparem que na pele dela quase não está saindo linfa e em momento nenhum saiu sangue. Isso varia muito de pessoa para pessoa.
Por que que eu tô fazendo mais aqui do que aqui, por exemplo? Do que aqui? Porque essa parte é a que estava mais cinza. Quando a gente está falando de neutralização, é muito importante que antes de fazer o procedimento, você explique para sua cliente como funciona o processo, que você vai colocar uma cor faltante. Então, nos primeiros dias pode ser que fique um pouco mais avermelhado do que o convencional, para ela ter paciência. Precisa explicar o que vai acontecer, alinhar a expectativa. Olha, o comecinho desse lado aqui tá mais cinza do que tava esse. Então, eu vou fazer um pouquinho mais aqui do que nesse, porque o objetivo é igualar tudo e corrigir tudo. A minha mão que vai esticando, ela vai andando junto com a parte da sobrancelha que eu tô fazendo. Então, se eu tô fazendo a cauda, eu vou esticar bem aqui. Se eu tô fazendo aqui, eu vou esticar aqui e a minha mão vem vindo junto, sempre esticando aonde eu tô fazendo.
Sempre prestando atenção nos detalhes, aonde precisa de mais, aonde precisa de menos. O pigmento da RB Colors, ele é um pigmento de alta carga pigmentária, igual o da Gama, igual o da Love Beauty. Então, quando a gente faz uma neutralização com um pigmento de alta carga pigmentária, na maioria das vezes a gente só precisa dar uma passada que já neutraliza. Mas se você tiver com medo de fazer uma neutralização com um pigmento forte, você faz com um pigmento com uma carga pigmentária um pouquinho menor. E se precisar, faz uma segunda mão depois. Quando a gente está fazendo um procedimento de shadow, seja uma neutralização, seja um procedimento novo, ou até uma Fuse Shadow, a sensação que a gente tem esfumando precisa ser de que a nossa mão está muito leve. Então aí, para você ter certeza que você conseguiu introduzir, que está tudo certo, não aprofundar muito, não esqueça de fazer uma batidinha e dar uma leve enroscada. E essa batidinha ela não pode ir muito para baixo. Tem que ser bem desse jeito que eu estou fazendo, bem levinho, ó. Olha o tanto que a minha lâmina entra dentro da pele. Tá vendo? Muito pouco. Quando a gente faz uma neutralização, a gente só pode fazer a neutralização. Eu não poderia, por exemplo, terminar aqui essa neutralização e já puxar uns fios. Por quê? Porque vai entrar um pouco de pigmento dos fios dentro de onde está esfumado. Mesmo que seja uma porcentagem mínima, vai. Então, a gente, em neutralização, é neutralização. O único objetivo é neutralizar, corrigir a cor. Ó. Tá vendo que essa parte aqui tá um pouquinho mais alaranjadinha? Por exemplo, por quê? Porque aqui tava bem mais cinza. Então, assim, agora o que aconteceu? Você tinha um pigmento dentro da sua pele, eu coloquei o laranja e o laranja tá por cima. Então, por isso que tá parecendo um pouco alaranjadinho essas partes. Mas, durante a cicatrização, o que vai acontecer? Vai juntar a tinta que já tinha dentro da sua pele com esse que eu coloquei. E aí, juntando, eles vai ficar um marronzinho, tipo um castanho claro, castanho médio. E aí, a gente vai conseguir fazer fio aqui. Perfeito. Aí, só precisa ter bastante paciência nessa fase de neutralização, de cicatrização. Pode ser que amanhã ela esteja um pouquinho mais alaranjada, tá? É normal. E aí, eu vou te passar todo o calendário de tudo que vai acontecer durante esses 30 dias
pra você ir acompanhando, tá? E aí qualquer dúvida que você tiver, você me chama. Uhum. Mas você viu que leveza que dá? Mais? Uhum. Perfeito.